Boa tarde, alunos. Eu poderia começar essa apresentação perguntando se estão todos bem, mas tenho consciência que, diante do atual quadro, como seres humanos que somos, não poderíamos estar totalmente bem, né? O ser humano, ele deve sempre se sensibilizar com o sofrimento do outro, não é? Então não podemos ficar imunes aí à dor e à morte e ao sofrimento de tantas famílias. Porém, eu desejo que todos estejam conseguindo superar com sabedoria os obstáculos e que, juntamente com as suas famílias, tenham forças aí para enfrentar essa crise pela qual passamos nesse ano de 2020. Quando eu comecei a pensar nessa apresentação, hoje, pelo período da manhã, eu comecei consultando aí as últimas notícias e buscando informações através da mídia oficial, dos jornais, da imprensa séria. E eu acabei me deparando com um pensador que eu gosto muito e resolvi então abrir essa nossa apresentação com uma fala dele. Vamos lá. Leonardo Boff, teólogo, brilhante pensador, brilhante ser humano. E o Leonardo Boff, ele tem uma fala já antiga a respeito do aprendizado e da história, né? Ele costuma dizer que o ser humano ele não aprende com a história, mas ele aprende muito com o sofrimento. Ele se baseia um pouco em Hegel, que é um outro filósofo que vocês devem conhecer também, antigo, e talvez seja realmente esse um momento de aprendizado, não é? Então, o sofrimento é a grande escola do aprendizado humano. Talvez seja essa a função desse momento, o papel desse momento de crise pelo qual nós estamos passando. O que eu pensei em fazer? Como eu não posso estar perto de vocês, eu não posso estar na presença de vocês, eu resolvi resgatar aqui algumas imagens que eu já utilizei com vocês em sala de aula para tentar me aproximar um pouquinho afetivamente desse grupo e também resgatar alguns conhecimentos e algumas reflexões que nós já fizemos em sala de aula. Eu vou começar então exibindo a primeira imagem. Vamos lá? Temos aqui uma gravura conhecida como Flagelantes, é uma gravura anônima, mas datada aproximadamente de 1349, portanto, século XIV. Ela traz aqui uma cena de peregrinos. Esses peregrinos têm um aspecto muito peculiar, porque eles se automutilam, eles se autoflagelam, e em longínquas procissões que aconteciam por todo o território da atual Europa no século XIV, em virtude de um grande sofrimento pelo qual eles passavam, vítimas da peste, que depois ficou conhecida como peste negra. E ao adotarem essa postura, eles acabavam por questionar os valores medievais, naquele momento representados pelo domínio da Igreja Católica, já que, diante da morte, eles procuravam pagar os seus próprios pecados se automutilando e buscando, através
desse comportamento à salvação. Acabaram, é claro, sendo condenados pela Igreja, mas tomaram conta do cenário medieval aí, naquele período que ficou conhecido pelos historiadores como Baixa Idade Média. Nesse mesmo sentido, vamos dar uma olhadinha aqui na minha segunda imagem. Nessa segunda imagem, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pintor já do Renascimento, movimento do Renascimento artístico, cultural e científico, século XVI, portanto um pouquinho posterior à primeira gravura, mas é uma imagem que também traz para vocês e traz de uma forma muito real a questão da fragilidade humana diante da morte. Então, a morte que chega aqui para o centro da cena, ela arrastaria a todos naquele cenário, desde o rei que entrega o seu cetro e a sua coroa, passando pelos amantes e por todos que aqui viviam. A morte reina, a morte fragiliza. E o importante também nessa imagem, e aí eu vou dizer por que eu a escolhi, é que ela traz talvez também um pouquinho aí para vocês do que nós estudamos dentro do movimento do próprio Renascimento. Então aqui você tem um naturalismo, um realismo, você tem um antropocentrismo, essa utilização aqui da perspectiva, essa luz e ao mesmo tempo essa escuridão, perfeitamente aqui traduzidas pelo pintor. E eu penso que através dessa imagem também possamos fazer uma reflexão sobre o fato de que em diferentes momentos da história a humanidade já lidou muito com essa possibilidade do fim dos tempos e da própria fragilidade do ser humano e da sua incapacidade de reagir diante de alguns problemas. Aqui, tanto o pintor ele pode estar se referindo às guerras, ou às doenças, ou à morte, ou à fome, que são características muito dominantes no período medieval, e que assombram, né? Que nos remetem bastante o quanto a humanidade tende a sucumbir diante dessas tragédias, mas que depois a supera e muitas vezes essa mesma morte e destruição ela passa a ser, assim como o sofrimento, uma possibilidade de transformação. Acho que não trabalhamos esse quadro em sala de aula, mas eu achei muito oportuno utilizá-lo agora para fazer referências ao Renascimento e à própria condição humana. Vamos dar uma olhada agora no terceiro. Essa gravura já bastante conhecida de todos, eu trabalhei em sala de aula, é uma gravura que eu exibi para que vocês pudessem identificar características do Renascimento. Vamos lembrar um pouquinho dessas características. As que estão visíveis aqui, as que são as mais importantes, né? Aqui a gente tem o naturalismo, o antropocentrismo, nós temos essa busca da perfeição pelo artista. Vejam que o artista aqui, ele aparece também entre os séculos XV e XVI, viveu nesse período, o quadro, a gravura é de 1525, e esse artista do Renascimento, ele faz meio que aqui um autorretrato e também procura mostrar aqui a utilização de uma técnica bastante inovadora para a época, que seria a própria escala.
Então, todos que participaram dessa aula conseguiram, de uma maneira ou de outra, até mesmo associar o desenvolvimento dessa técnica ao desenvolvimento da cartografia posteriormente. Então, fizemos um trabalho bastante produtivo com essa imagem aí na sala de aula, e eu tenho certeza que olhar para ela agora vai fazer vocês se colocarem um pouquinho também mais próximo dos colegas, mais próximos da professora de história e mais próximo daquilo que vocês aprenderam logo no começo do ano letivo. Aqui nós temos um mapa, é um mapa das rotas comerciais entre os séculos XIII e século XIV, portanto, contemporâneo da gravura que nós observamos logo no início da apresentação, e também contemporâneo aí, dos artistas do Renascimento. Ele traz as rotas comerciais mais importantes daquele período, assim como também os produtos cobiçados, tanto no Oriente como depois no continente europeu. Aqui vocês vão perceber que os europeus tinham um conhecimento ainda bastante limitado do continente africano, né? Trata-se do norte da África que está sendo explorado aqui. Vocês vão perceber também que o centro de todo esse comércio era exatamente o mar Mediterrâneo, e que, em virtude desse comércio internacional, além das rotas marítimas aqui no Mediterrâneo e no Mar do Norte, temos também aqui rotas terrestres que acabaram dando origem aos centros comerciais. Vocês vão perceber aqui que são cidades ou burgos que se destacaram naquele período por estar exatamente em pontos de entroncamento, né, pontos de comércio, onde também se desenvolviam as chamadas feiras medievais. É interessante, né, que se você começar a imaginar os fluxos migratórios desse período, então o deslocamento populacional nesse período, você vai perceber que aqui a gente tem um deslocamento que dá início a um processo de globalização e um início também das trocas entre Oriente e Ocidente, correspondem ao chamado capitalismo comercial, né? Então é o início do próprio sistema capitalista. E é interessante também vocês observarem que esse comércio internacional, essas trocas, elas não promovem só uma troca de mercadorias, né? Você tem um fluxo de pessoas, então você tem trocas comerciais e até mesmo o fluxo de doenças ou epidemias que muitas vezes também chegaram à Europa e que talvez faça com que vocês também pensem um pouquinho no que está acontecendo agora, né? Porque de certa forma, o Covid-19 também está muito relacionado a esse grande fluxo migratório, esse grande fluxo de mercadorias que teve início com o capitalismo comercial e que se consolidou agora no momento que a sociedade vive, que é o momento da globalização. Uma outra imagem que vai nos aproximar bastante agora, porque nós estávamos vendo exatamente esse tema quando o distanciamento começou, é uma imagem que se refere a um fato muito criticado no século XVI, o comportamento da Igreja Católica, que acabou sendo um fator direto até para o início da reforma religiosa, que é a venda de indulgências. Então, aqui vocês vão perceber que também é uma gravura do século XVI. A pintura foi realizada na mesma região onde depois se selou um acordo de paz em relação aos conflitos religiosos da Alemanha. E é importante vocês se lembrarem aqui que o primeiro, né, o personagem de destaque nessa crítica à venda de indulgências foi Lutero.
Então, é uma pintura que está diretamente relacionada ao tema das reformas religiosas, né? A sua primeira forma, então, que é a reforma protestante, e que nós já analisamos anteriormente também em sala de aula. A reação da Igreja Católica a essas reformas protestantes vem através da Contra-Reforma. E eu também aqui estou utilizando uma imagem que vocês já conhecem. A imagem ela nos mostra o Alto de Fé, é uma cidade europeia. Você percebe isso pelo estilo arquitetônico, né? Trata-se de uma praça, portanto, europeia. E o Alto de Fé é um dos inúmeros instrumentos que foram utilizados pela Igreja Católica para tentar manter o monopólio sobre o cristianismo, que acaba não acontecendo. Então, a Reforma Protestante, ela mudou definitivamente o rumo da história do cristianismo, e ela dá origem a diferentes religiões que terminam com a hegemonia católica sobre a Europa. Nesse processo de resistência, nesse processo da Contra-Reforma, a Europa criou também um outro instrumento para tentar se manter soberana, que é a própria criação da Companhia de Jesus. E é importante vocês perceberem que, em relação à Contra-Reforma, que ela acaba dando o resultado esperado e que a Igreja Católica mantém o seu domínio, principalmente após a realização de novas descobertas marítimas. Como vocês devem estar lembrados, nós chegamos inclusive a utilizar esse mapa, identificando navegadores, identificando nações recém-formadas, que foram pioneiras nesse processo de expansão. Considerando que essas nações eram católicas, eu consigo entender aqui, eu consigo avaliar o porquê da manutenção, então, da hegemonia católica sobre o mundo ocidental. E interessante, né? Algo que nós discutimos muito em sala de aula. Há uma relação direta entre o renascimento, o desenvolvimento do capitalismo e as reformas religiosas. Elas não acontecem isoladamente, são fatos que estão profundamente interligados. Interligada também está a própria formação depois do sistema colonial e o domínio do novo mundo, das novas áreas conquistadas pelos europeus. Como é que eu mostrei isso para vocês em sala? Eu utilizei essa imagem aqui, que é uma imagem que tem como um cenário um território totalmente diferente. Percebendo aqui que se trata de uma aldeia tapuia, você conclui que aqui nós estamos vendo o nosso território, né? Então é o litoral aqui do Brasil, o litoral de São Paulo. E essa imagem, ela traz um jesuíta cercado dos locais, dos nativos, os próprios locais aqui preparando uma fogueira e o jesuíta supervisionando o trabalho. Essa fogueira possivelmente será utilizada para a realização de um auto de fé aqui no território onde se estabeleceu uma colônia de Portugal, o que prova, portanto, que a própria Inquisição atuou nesse território como um desdobramento do processo de Contra-Reforma na Europa e numa tentativa, então, de ampliar o número de adeptos e manter os seus fiéis ao catolicismo, a Igreja Católica ela acabou, então, também expandindo, né, e participando desse projeto de expansão
como uma das principais instituições. Então, ela seria o personagem central desse projeto. Bem, eu espero que vocês tenham retomado aí na cabecinha de vocês algumas das principais falas desse bimestre, né? Aquilo que nós já conversamos em sala de aula. Eu gostaria muito que vocês depois me mandassem algumas observações pessoais a respeito dessas imagens, as impressões que vocês tiveram ou as emoções que vocês sentiram ao rever esses slides, e a gente volta a conversar depois virtualmente.